Pessoal, estão me ouvindo bem? Hoje vamos começar a segunda parte da live com a querida Rita. Boa noite, Rita! Boa noite, tudo bem, Noboro? Tudo ótimo. Muito frio aí embaixo? Muito frio. Aí, pelo jeito, também, né? Muito frio, nossa. DJ ainda teve um solzinho, pelo menos hoje. Isso, aqui deu para caminhar, deu para estudar um pouco, deitada na rede, foi uma coisa boa e diferente. Ai, que delícia, doutora. Pessoal, quem está chegando agora, vamos começar a segunda parte da live com a doutora Rita, onde falamos um pouquinho do papel do neuropsicopedagogo, falamos da neuropsicopedagogia. E hoje vamos falar de um assunto que é muito interessante, né? Que eu acho que a gente precisa de uma base mais aprofundada e a doutora vai nos ajudar muito nisso, que é a identificação precoce de questões de aprendizagem e o papel do neuropsicopedagogo também nessas crianças da educação infantil, né? De 0 a 6 anos, que antes era chamado de pré-escolares, né, doutora? Hoje, até com a mudança da lei, a gente sabe que a partir dos 4 anos a criança tem que estar na escola, então já não é pré-escolares exatamente, por isso que é educação infantil. Mas a gente precisa ver que a gente ainda, vamos falar um pouquinho, a gente está acostumado com o trabalho, muitas vezes na alfabetização, com transtornos de aprendizagem, mas o que olhar para essa criança pequena, né? Então, vamos falar um pouquinho desse desenvolvimento infantil. Primeiramente, doutora, suas considerações iniciais, seu boa noite aí pro pessoal, né? Vamos começar. Vamos começar aí. Bom, Noboro, boa noite a todos. Eu estou vendo aí algumas colegas, ex-alunos, alunos, consigo localizar até alguns de alguns estados. Isso é muito bom. Eu acho que falar da identificação precoce, principalmente para o neuropsicopedagogo, que tem uma formação de base, que é a formação da pedagogia e das licenciaturas, ela tem se tornado, assim, de extrema importância. Perfeito. Eu vejo que nós temos, com a neurociências, né, e com o que nós trabalhamos ontem, o neuropsicopedagogo, ele precisa ter muito conhecimento sobre o desenvolvimento, a maturação e o crescimento. Alguns aspectos, né? Por exemplo, quando você fala de desenvolvimento, nós vamos trabalhar com a ontogênese, né? Então, nós temos algumas coisas que são quase universais, mas temos algumas situações que são muito relacionadas a cada país, a cada cultura. Então, estudar estas questões, num primeiro momento, né? De nem sempre o desenvolvimento, ele acompanha a maturidade cognitiva. Então, esse é o grande diferencial do neuropsicopedagogo. Quando ele conhece, por exemplo, o desenvolvimento normal, as etapas do desenvolvimento, e ele vai conseguir compreender um pouco mais sobre a dificuldade dessa criança. E essa questão da maturidade cognitiva também. Qual é a última área a mielinizar? E o que isso vai resvalar no desenvolvimento, principalmente da educação infantil? O que a gente tem visto é um grande encaminhamento de crianças pequenas já para as clínicas. Isso me preocupa muito, porque tem algumas coisas que você pode trabalhar dentro da escola, não precisa ir para um especialista, porque são questões específicas de desenvolvimento cognitivo, né? De consciência corporal, né? De atividades lúdicas que podem ajudar nesse desenvolvimento. Então, uma das coisas é esse conhecimento apurado
do desenvolvimento e da maturidade e do neurodesenvolvimento. Aí é que a gente diz que pelo menos do DSM-5, o neuropsicopedagogo, ele precisa ter um conhecimento sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Todos aqueles indicadores que o DSM-5 nos proporciona para que a gente possa compreender um pouco o desenvolvimento atípico de uma criança. Então, duas questões importantes antes da gente discutir a identificação precoce. Conhecer o desenvolvimento, a ontogênese, né? A maturidade, o crescimento, sem dúvida, e o neurodesenvolvimento. Conhecer as questões, né, de cada transtorno e de cada síndrome vai ajudar a compreender melhor o desenvolvimento típico daquela criança. Perfeito, doutora. Acho que é muito importante esse olhar, né? Porque realmente a gente tem visto, até na educação, né, doutora, que muitas vezes identificar o que é uma criança atípica e típica é muito complexo, porque na própria formação do professor muitas vezes não tem essa análise desse desenvolvimento infantil, esses aspectos da neurociência para entender essas habilidades. E para a aprendizagem, né, doutora, a gente vê que hoje diversos pré-requisitos para aprendizagens mais complexas precisam antes passar por certas vivências, explorações e estimulações na educação da criança pequena, sim, né? E a gente vê que esse conhecimento ainda, a gente tá vindo assim uma enxurrada de crianças muitas vezes que por algum déficit que a criança, que olham para a criança que não atende certos requisitos escolares, né? E muitas vezes elas são também tudo colocada num bolo de diagnóstico, sem ver que habilidades, que nem a gente conversou antes, sem ver o que habilidades realmente estão em atraso, o que não está. Isso é um processo que precisa ser mais investigado, principalmente dessa criança menor, né, doutora? É verdade. Eu me lembro que na época em que eu tive a escola de educação infantil, a gente recebia alguns pais que diziam o seguinte: a sua escola já manda o meu filho alfabetizado? Eu dizia, não. A minha escola vai trabalhar todos os pré-requisitos desta alfabetização. A alfabetização ela vai ocorrer normalmente quando ele conseguir assimilar todos os pré-requisitos para que isso aconteça. Ele precisa ter uma noção, né, de tudo que é possível no seu próprio desenvolvimento. Então, ele tem que ter uma linguagem, ele tem que ter uma coordenação, ele tem que ter uma discriminação visual, uma discriminação auditiva, ele precisa trabalhar muito as questões manuais, as questões plásticas. Então, se você pensa em uma escola que vai alfabetizar o seu filho, não é essa escola que você vai ter como educação infantil. A educação infantil tem que dar a base para que depois essa alfabetização venha de uma forma natural. Perfeito. E essa questão, por exemplo, das crianças virem muito cedo para o consultório, como se já tivesse alguma perda cognitiva, e não é. Essa criança não tem sido estimulada no brincar, ela não tem quem converse muito com essa criança, certo? Ela não tem condições de estar num ambiente estimulador. Basta a gente estimular, basta a gente dar tudo isso na educação infantil que essa criança vai avançar. E nós sabemos que ela precisa do quê? Ela precisa, por exemplo, do corpo, do movimento, da expressão plástica, das histórias, né? Das brincadeiras, dos jogos. Tudo isso vai formar
uma cognição e uma possibilidade de aprender. Então, conhecer isso faz uma diferença muito grande no profissional, no educador e no neuropsicopedagogo. Porque muitas vezes ele pode orientar a família algumas coisas muito mais relacionadas a brincadeiras que vão fazer com que esta criança avance, sem ter necessidade de passar horas e horas dentro de um consultório, certo? Perfeito. Os pais podem sair, pode empinar uma pipa, pode jogar uma bola, pode brincar de peteca, pode brincar com ioiô, né? Pode contar histórias, né? Uma série de coisas que pode ajudar. Eu acho que é perfeito isso, doutora. E aí, eu queria perguntar para a senhora, nessa visão, porque a senhora, além dessa questão agora clínica, também veio da área da educação. O que você acha desse olhar para essa primeira idade, para a educação infantil? Porque eu vejo uma dicotomia que muitas vezes, por concepções educacionais que ficaram enraizadas não no entendimento de certos educadores, que quando a gente fala de pré-requisitos de aprendizagem, quando a gente fala de construtos, preditores, muitas vezes a pessoa acha que está alfabetizando a criança na educação infantil e que não tem nada a ver com isso, não é, doutora? Não. Que numa brincadeira a gente pode trabalhar que nem várias habilidades cognitivas, né? Pelo Sim. lúdico, pela categoria, pela faixa etária, mas isso é muito importante deixar claro, que quando a gente fala de habilidades, construtos, pré-alfabetização, não quer que a gente quer antecipar a alfabetização, mas preparar essa criança para os processos seguintes, né, doutora? Sim, a gente pode, por várias formas, né, fazer com que a criança aprenda. E dentro do tempo dela, da maturidade dela, tá? Porque, às vezes, as pessoas marcam muito as idades. Com 4 anos já deve escrever o nome. Com 5 anos já deve escrever o nome da mãe, né? E vai colocando alguns marcos sem respeitar o próprio desenvolvimento e a própria maturidade dessa criança. Então, a educação infantil, ela precisa ser pensada, mas ela precisa ser pensada em atividades que explorem todas as cognições, que não fique dentro de uma gaveta, entendeu? Hoje eu vou trabalhar isso porque vai ser importante para a linguagem. Hoje eu vou trabalhar isso porque vai ser importante para a apreensão do lápis. Isso eu vou trabalhar por causa do raciocínio lógico. Não. Eu acho que eu tenho que selecionar atividades, né, que explorem todas as formas da criança mostrar a sua competência, a sua aprendizagem, o seu desenvolvimento. Eu acho que a gente tem tempo mais para frente de ensinar a ler e a escrever. E aí a gente lembra de uma coisa assim, de um educador, né, do Paulo Freire. Você primeiro lê o mundo, depois você vai ler as letras, vai ler as palavras, vai juntar. Eu acho que se a gente ensinar as nossas crianças da educação infantil, né, ler o mundo, expressar-se de diversas formas, né, por meio da pintura, por meio das brincadeiras, por meio dos contos, dos recontos, das criações. Eu me lembro, por exemplo, na minha escola de educação infantil, eu tinha uma parede que era um feltro gigante. Então, esse feltro, nós contávamos as histórias. Só que as crianças construíam as suas próprias histórias. Então, vamos supor, tem uma faixa etária que a criança gosta muito de castelos e heróis. Então, nós não pegávamos os castelos e os heróis. Nós pedimos para que eles desenhassem os seus castelos, os seus heróis, e depois colocávamos atrás dessa construção ou lixa ou velcro e contávamos as histórias.
Então ele fazia parte da construção daquele enredo, daquela estrutura narrativa. E não era preciso dizer para ele que a história tinha que ter tempo, que tinha que ter ação. Isso deixa para mais tarde. Deixa ele construir a história dele dentro do tempo dele, dentro da estrutura verbal dele, dentro da estrutura linguística dele. Isso vai se construindo depois, né? Então, a criança tem que ter a possibilidade de expressar, de trazer o seu conhecimento. Eu me lembro uma vez uma criança que a gente foi trabalhar os animais do mar, por exemplo, tá? O que tinha no mar. Mas começamos com a areia. E uma das crianças, ela levou uma areia escura. E a outra falou, não, essa areia tá suja. A areia só é branca de praia. Porque ele tinha como referencial a areia do Guarujá, por exemplo, que era branca. Mas a areia de Peruíbe é negra, ela é escura. E era areia. Então, quanta aprendizagem ali foi feita por meio da criança explorando alguma coisa da sua vivência, né? A possibilidade de discutir as culturas das suas famílias, né? Dentro do universo da educação infantil. Então, fazer feiras, né? De culturas para que eles conheçam, para que eles tragam a sua aprendizagem. Isso vai além de você pensar num material sistematizado, de que aquilo vai explorar determinada área que futuramente vai ser importante para ele ler bem. Deixa, ele vai chegar ali com a exploração de todas as áreas. Perfeito, doutora. Eu acho que isso é de extrema importância, inserir um sujeito nesse processo, né? A gente vê que muitas vezes a gente vê uma educação voltada a um sistema rígido que não tem essa consideração sobre as vertentes. A gente vê muitas vezes métodos apuntilados que nem estruturam o que está lá de acordo com a cultura do local, que para aquela criança aquela atividade não é nem contextualizada. Não é. Né? As frutas, né? A gente trazia para a educação infantil as frutas que eram comuns. E eu me lembro uma situação da gente trabalhar conjuntos, o que pertencia àquele conjunto e o que não pertencia. E eu coloquei uma série de sucatas em cima da mesa das crianças. Eram 3 mesas sextavadas, 6 crianças em cada uma. E lá tinha botão, lá tinha azulejo, lá tinha tampinha de garrafa, tinha uma série de coisas. E a gente colocou, façam um conjunto de azulejo. E um garoto do grupo fazer. Eu disse, por que não dá para fazer um conjunto de azulejo? Você não tem azulejo aí? Ele disse, eu tenho verdolejo. Azulejo, quem tem é o outro. Então, olha a fase onde ele se encontrava, né? Ele estava bem no operacional concreto ali. Eu só vou pôr no meu conjunto os azulejos da cor azul. Então, hoje, quando você for fazer uma reforma na sua casa e você for comprar um azulejo estampado, você vai comprar um estampolejo, certo? Então, mas foi muito lindo, quer dizer, ele tinha ali uma rigidez, que a gente nem vai conversar isso nesse primeiro momento. Mas qual foi a sacada dele? Ele ainda estava numa fase que não estava abstraindo o que eu estava falando, né? Ele estava ali. Se é azulejo, então, para ele, só um amigo do outro grupo acertou, porque no conjunto tinha azulejo azul. Todos os outros erraram. E aí, qual foi a proposta? A proposta foi os amigos com azulejo azul emprestar para ter um conjunto de azulejo.
Mas aí se explorou conjunto do verdolejo, do estampolejo, do amarolejo e assim por diante. Então, imagina se você pega uma pessoa despreparada e não interage com esta criança. Você está cortando a possibilidade dela trazer uma reflexão dela, né? Feito. Doutora, e isso me remete nessa, que nem você conversou desse caso, da observação do profissional e saber interpretar o caso, né? Porque o que a gente vê muitas vezes, hoje com essa criança pequena, naturalmente, tudo que você falou, esse repertório, era natural da professora, que primeiro fez o magistério, que tinha aquelas práticas, aprendia na prática. A gente sabe que hoje muitos cursos de pedagogia não têm essa prática naturalmente, né? Muitas vezes é um conceito mais teórico, não falta essa relação. A gente vê que os profissionais têm que buscar essa prática de observação, né? E a gente vê muitos profissionais também que trabalham com desenvolvimento em clínica, muito rígidos também em checklist de protocolos e testagem, e não faz essa observação do que a criança está expressando, né? Quando a gente fala desse contexto da criança pequena, a gente tem que ter um olhar muito apurado para esses detalhes, para saber o que realmente está se acontecendo com essa criança, né, doutora? E uma coisa que você colocou, por exemplo, o desenho da criança. O desenho, para mim, dentro da visão da neuropsicopedagogia, é maturidade grafomotora, não é projeção de sentimento e emoção. Não é esse o olhar do neuropsicopedagogo. O neuropsicopedagogo vai olhar ali na evolução do grafismo, né? Se ali é uma garatuja, se é uma garatuja estruturada, se é um girino para 3 aninhos, 2 aninhos, 4 aninhos, tudo bem. Mas para 11, 12, um girino não se espera. Mas a gente não está avaliando questões internalizantes daquela criança ali, aspectos emocionais. Nós temos que ver, está muito aquém. Por quê? Vamos entender. Está neurotípico isso aí? Tá? Como que eu vou trabalhar com essas questões? Por isso que uma das coisas, eu gosto muito do conceito, né? E da importância do neuropsicopedagogo conhecer bem o que é a neuroplasticidade, tá? Porque se ele conhece isso, ele sabe, por exemplo, que nós temos algumas funções que didaticamente são respondidas por uma determinada área. Mas sabemos que com a neuroplasticidade, se você tiver uma lesão numa determinada área, você pode estimular, né, e criar novas possibilidades dessa criança responder à aprendizagem, às vezes não tão eficaz por causa daquela lesão adquirida, mas ela vai conseguir ter possibilidade de aprender e desenvolver. E se eu consigo fazer essa identificação bem precoce, né, na fase do desenvolvimento, eu consigo fazer com que essa criança aprenda. Me lembro uma outra situação bem complicada. Um garoto destro, 9 anos, e ele acabou estourando uma bomba com a mão direita e perdeu a mão. E teve que trabalhar a sua alfabetização, a sua escrita, toda com a mão esquerda. Então, quantas mudanças nós fizemos ali, né? Que essa neuroplasticidade, ela tem essa capacidade dos neurônios, né, de alterar as suas funções, o seu perfil químico e sua estrutura, sendo fundamental para a facilitação da recuperação da lesão ocorrida no sistema nervoso central. Então, ali não foi uma questão de não ter essa mão,
Mas eu tive, né, junto com a equipe, um trabalho para fazer com que ele mudasse a sua forma de aprender e de escrever com uma outra mão, né? E ter uma qualidade, e ter um desenvolvimento, e ter uma competência. Porque ele não tinha nenhuma alteração na função intelectual. Ele teve ali uma situação de uma perda de mão, mas que fez com que toda essa circuitária se movimentasse para poder caminhar. Ótimo, doutora. Acho que perfeito isso. A gente tem que ter esse olhar nessa intervenção, nessas adaptações para esse neurodesenvolvimento e nessa evolução também, que nem a senhora falou, do grafismo, deixar claro que quando a gente, com o papel do neuropsicopedagogo, a gente vê esse processo de amadurecimento desse desenho até chegar nas habilidades grafomotoras, e não que a gente vai fazer nenhuma avaliação projetiva, pelo amor de Deus, né? Isso é muito importante, porque eu vejo aquelas questões, a criança pintou toda de vermelho, é um psicopata. Calma, isso não é sua competência, né? E pelo amor de Deus, a gente não fala dessa análise. Isso está muito enraizado, sabe? Muito enraizado. Me lembro uma vez, uma menina, ela, mesmo a gente falando que ela iria olhar o traçado, né? Ela falou, olha, pintou tudo preto, deve ter muito problema. Eu disse, tá, então pega uma paisagem e dê o lápis de cor e veja se a criança pinta. A criança pintou tudo direitinho. Pintou a árvore de verde, o tronco de marrom. Então eu disse, peça para ela te desenhar e você o desenha. Ele a desenhou toda loira como ela era, toda colorida. Então, o que te levou a pensar isso? Tá? Então peça para ele falar um pouco sobre isso, só não para você fazer uma análise projetiva. Ele desenhou ele preto porque era corintiano, a mãe verde porque era palmeirense e o pai vermelho porque era São Paulino. E não porque ele tinha um transtorno emocional, entendeu? Então, nós vamos trabalhar com a aprendizagem e suas dificuldades. Nós sabemos, enquanto neuropsicopedagogos, que as questões emocionais, sociais, violência doméstica, sexual, interferem na aprendizagem, mas não somos nós que vamos trabalhar com isso. Uma vez detectado, você encaminha para os profissionais, mas não vamos ficar olhando o desenho e achando que aquele desenho a criança tem alguma coisa. Até porque se você não tiver uma formação psicológica e bem robusta, você pode ainda atrapalhar o desenvolvimento emocional daquela criança, né? E aí, por exemplo, voltando para essa identificação precoce, hoje nós estamos numa época em que nós temos muito material no mercado, embora falte muita coisa ainda. Mas nós temos 2 escalas que podem nos ajudar como indicadores, aquilo que a gente colocou ontem. Então, nós temos a escala de Gesell, né, que é uma escala psicológica, mas ela é aberta e, normalmente, você consegue olhar o que é esperado desde o nascimento, tá? O que se espera, levantou a cabeça, virou, todas aquelas questões que precisamos saber. Então, nós temos a escala de Gesell e a escala Denver. E hoje nós temos padronizados, mas caríssimos, por exemplo, o Denver 2, né? Que vai mapear para você o desenvolvimento, mas é muito importante saber que se você for comprar a Denver 2, é necessário que você faça um curso para aplicação. A gente não pode achar que o neuropsicopedagogo ele vai aprender durante a sua formação a aplicação de todos os instrumentos.
nós temos autores vivos que eles é quem dão o curso. Então, o Denver 2, se você não tiver uma experiência, tem uma parte do Denver 2 que você vai atender junto com a mãe. Então, você precisa ter o domínio do instrumento. Senão, você vai ter que pegar o instrumento na mão e dizer, espera um pouquinho, mãe, qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? Então, você tem que dominar a ferramenta, tem que dominar o instrumento, tem que ler o instrumento, o manual, aplicar no seu esposo, na sua companheira, né, num amigo, tá? A única coisa que eu digo que na minha área, né, como neuropsicopedagogo, todo mundo eu aplico, menos os testes de psicologia. Porque vai que eu durmo com o inimigo. Não é verdade? Então, não aplico em casa. Eu aplico com um amigo. É melhor não saber. Então, testes de personalidade, eu vou aplicar com uma colega de profissão para aprender. Então, nós temos a escala Denver, sim. Ela é boa, muito boa. Mas você precisa ter um curso, você precisa se aprofundar naquilo. Tá? E a Bailey, que custa R$5.000, né? Uma 600 e pouco, outra 5.000. Mas existe, então, no mercado, tá? E nós também temos os documentos do próprio Secretaria da Educação que mostra para a gente os marcos do desenvolvimento. Então, o neuropsicopedagogo, ele é um profissional que ele tem que estudar muito, e todos os dias, e trocar muito, e ter a generosidade de trocar e de receber informação. E não adentrar na área que não é dele, para não ficar desacreditado. Então, nós temos esses dois instrumentos, temos, que pode nos ajudar. Então, eu vejo muito, nós tínhamos assim, os alunos de Brasília, você chegou a dar aula em Brasília? Sim. Chegou? Tá. Nós temos lá um pessoal muito engajado com a identificação precoce. Muitas alunas, eu entendo que eu ensinei muitas coisas a elas, mas eu aprendi muito com elas, porque elas trabalhavam na identificação precoce. E elas trabalhavam com estimulação, algo que a gente vai discutir um pouco amanhã na intervenção, né? Mas, e muitas coisas eram criadas por elas pelo conhecimento teórico e do desenvolvimento e do neurodesenvolvimento da criança. Então, elas conseguiam saber a função daquele material que estavam preparando. Em que área aquilo poderia ajudar o seu desenvolvimento. Então, eu costumo dizer que o professor da educação infantil é o coração da aprendizagem. Certo? Perfeito. E ele precisa ter um conhecimento muito amplo do desenvolvimento, da maturidade, né, da maturação, do neurodesenvolvimento e do que ele pode explorar com aquela criança para que ela tenha um desenvolvimento saudável, né? E uma qualidade de vida também. Porque às vezes eu vejo muitas crianças na educação infantil que as escolas fazem vestibulinho. Isso corta o coração, porque a mãe vai levar a criança para o ensino fundamental 1 naquela escola e já aproveita e leva a criança da educação infantil. E a escola diz, olha, eu preciso fazer um vestibulinho. E às vezes a criança não passa para aquela escola. Como é que você vai dizer para uma mãe que ela pode levar um filho para o ensino fundamental 1 e o do prezinho não foi aceito porque não respondeu o que a escola esperava em termos de desenvolvimento? Então, tem muitas coisas equivocadas nesta questão, né? Então, temos instrumentos para avaliar? Temos.
Mas nós podemos ver em termos próprios do desenvolvimento, da questão ontogênica, né? Ótimo. Doutora, acho que isso é muito importante, que a gente tem esses instrumentos, mas essa observação ontogenética, essa observação do próprio crescimento, da maturação, dessas habilidades é tão importante quanto, né? Porque a gente tem que também entender o profissional que quando ele aplica uma dessas escalas, Bailey, Denver, ele vai estar analisando certas habilidades da linguagem, da criança, da parte psicomotora, socioemocional, mas é apenas a gente vai estar fazendo uma avaliação, que não, a gente não vai fazer intervenção, e para uma questão mais aprofundada, a gente tem que direcionar para os especialistas daquelas áreas, né? Isso é muito importante também, até para a gente não entrar em outras áreas, né? Isso eu acho que é importante nesse desenvolvimento. Você vai identificar, e ali você vai perceber, de acordo com a sua formação, né? Se você tem essa destreza para fazer a intervenção, se você tem essa expertise, senão você vai encaminhar. Então, eu acho que isso é extremamente importante. E você tem que ter esse olhar, por exemplo, esse conhecimento do desenvolvimento, da maturação, ela vai ajudar como um indicador diferencial, né? Então, isso, e junto com os indicadores, por meio dos instrumentos, que aí tem um estudo científico, tem uma validade. Não, mas o que eu faço com isso? Eu vou dar conta de tudo isso? Não. Eu vou ver em que medida eu posso ajudar dentro das minhas competências, da minha formação, e em que a criança vai se beneficiar se eu encaminhar para um outro profissional com a especialidade naquela determinada área. Ótimo, perfeito, doutora. E que aspectos dessa maturação, desse neurodesenvolvimento, a gente pode observar nessa criança pequena que pode ser indícios para outras observações, para a gente ter um olhar diferenciado para essa criança, um olhar mais atento para ela? Que sinais uma criança pequena a gente demonstra? Eu vejo que o profissional de aprendizagem, ele está mais familiarizado a ver a partir da alfabetização, muitas vezes, os sinais, a gente tem mais instrumentos já bem consolidados, mas nessa etapa pequena, o que a gente pode ver, por exemplo, nessa questão de conduta da criança, dela, funcionamento dela para a aprendizagem, que pode ser indício para uma investigação maior, doutora? Eu acho que a primeira coisa que a gente nota muito é na comunicação, né? Porque você espera, por exemplo, e você conhecendo os marcos linguísticos, você vai ver que uma criança de 3 anos, por exemplo, ela já mantém um discurso com você, né? Mas a linguagem pode ser um aspecto, tá? A questão, por exemplo, é uma criança que está brincando, ela cai demais, entendeu? É um olhar para você ver se não tem alguma coisa aí nesse pé, nesse joelho que está batendo. E eu me lembro que era uma aprendizagem muito simples que o meu professor me ensinou. Era colocar uma fita crepe no chão, pegar uma criança da educação infantil e pedir para ela ir andando na linha na fita crepe. Conforme ela... se ela saísse numa forma ou caísse dali, era já algo para a gente pensar para um encaminhamento, né? Andar em zigue-zague. Outra coisa, por exemplo, era pedir para a criança guardar alguma coisa ou pegar alguma coisa e ver se aquela criança compreendia, né? Não só uma linguagem expressiva, como uma receptiva também, né? Saber se essa criança sabe recontar uma história ali na hora em que você está
interagindo com ela, se ela canta, né? Tem uma série de coisas simples esperadas para aquela faixa etária, né? Ótimo. Perfeito, doutora. E eu acho que é importante esses profissionais analisarem e estudarem muito profundamente esse desenvolvimento infantil, até para orientar escolas, professores, pais, para ter um olhar nesse desenvolvimento infantil. Que nem a senhora falou da linguagem, né? Se a gente lembrar desde Piaget, permanência do objeto que a criança tem que ter, para depois desenvolver o processamento gestual, de intencionalidade, para depois ter a fala, para depois chegar lá na alfabetização, né, doutora? Esses processos é preciso investigar. Sim. E toda criança tem uma intenção comunicativa. Somos nós que temos, ver. Quando ela chora, ela tem uma intenção. E como a forma como ela chora também. A mãe compreende o choro. Qual é o choro de manhã? Qual é o choro? Isso é uma forma de comunicação, né? Então, eu acho que são partindo do conhecimento que você tem da ontogênese, você vai conseguir observar algumas coisas nessa criança também. Você se lembra aquela criança que nós tivemos em comum, né? Sim. Que ela não tinha consciência corporal de jeito nenhum. E a partir do momento que ela foi trabalhando essa consciência corporal dela, que foi feito por você lá como um profissional, né, educador físico, o quanto ela foi crescendo, mas ela também teve junto a fono e ela também teve junto o meu trabalho psicológico, porque muito da agressividade daquela criança era por conta de não conseguir se comunicar, certo? Ela não conseguia, ela tinha muita dificuldade. Então, melhorando todas essas questões, ela avançou. Ela ainda tem uma dificuldade. Hoje ela não é mais uma criança da psicologia. Ela já tem uma estrutura, mas ela ainda é uma criança da fonoaudiologia. Ela precisa, porque ela tem muitas perdas e precisa ainda da profissional, tá? Da psicologia, a psicoeducação foi feita, ela já tem recursos internos, consegue caminhar, mas tem algumas áreas muito mais comprometidas. Então, são vários indicadores que você pode ver, tá? A birra, por exemplo, diga. Perfeito. Tá. E esses fatores também que a gente tem que contar, não simplesmente a funcionalidade, mas que os fatores ambientais dessa fase influenciam muito essas questões, né? Porque é uma fase dessa neuroplasticidade que os fatores sensoriais influenciam demais essa criança. Sim. Então, se é um ambiente rico, se a criança é uma criança de uma zona de risco, tudo isso afeta muito para esse desenvolvimento e para a aprendizagem também, né, doutora? Sim, você sabe que nós tivemos uma época que, baseado num estudo, né, de escolas de mulheres de Frankfurt, eu tive uma aluna na Metodista e pensamos em fazer um trabalho junto aos pais, porque nós tínhamos na Universidade Metodista o ensino, a educação infantil, nós tínhamos tudo aquilo. E aí nós fizemos um encontro com os pais. E os pais não sabiam brincar com os filhos. E nós tínhamos levado as pipas, porque você conhece a Metodista, nós tínhamos um espaço muito grande no campus. Então a proposta era os pais fazerem uma pipa e depois a gente soltar pipa com os pais lá no campus. Quando nós chegamos, os nossos pais não sabiam fazer pipa, entendeu? Mas nós levamos algumas pipas prontas, para não frustrar os pais nem as crianças. Mas na hora de fazer a pipa, o pai só fazia não trabalhou com o bambu e o estilete, nem pensar. Aquilo não fez parte. E ele fez aquele só de cruzar, né? Cruzar. E na hora que ele foi pôr o papel de seda,
ele não deu o espaço para dobrar e pôs tanta cola que aquilo não ia subir, certo? Então a gente inclusive foi trabalhar que muito das aprendizagens elas vêm deste brincar da família, né? Então, quando a gente colocou isso, a importância de brincar, teve um pai que na semana seguinte ele falou, olha, chegou um momento que meu filho quis voltar para casa, porque eu levei para o horto florestal, eu levei para todos os parques que tinha em São Paulo. Também não é assim, certo? Então, você tem que ensinar, muitas vezes, os pais a brincar. Eu brinco e digo o seguinte, se eu tivesse criatividade manual, eu faria um kit pais. Eu tenho uma caixa que eu compro de sucata, faço alguma coisa, e eu cedo esse kit pais para os pais, para brincar, certo? Eu acho que eu iria ficar bem rica se eu fizesse esse kit pais. Para alguns pais. É que eu não tenho habilidade para esse tipo de coisa. Então, ainda o brincar, a brincadeira, e não é só a brincadeira simbólica, todas as brincadeiras são importantes. Perfeito, doutora. E eu acho que isso é importante, porque a gente vê que nessa fase, uma das principais entradas para a criança aprender é através da imitação. E eu vejo que muitas crianças, até adultos, eu vejo isso, nós que é do comportamento motor, muitas vezes a gente dá atividades que os pais não sabem brincar, e aí querem que o filho saiba brincar. Se ele nunca viu ninguém brincar, como que ele vai interagir com aquele objeto se ele nunca viu? Meu filho não sabe manusear o livro, só ataca. Mas será que ele viu alguém lendo como que manuseia para saber como que utiliza? Isso é muito importante. É um modelo, né? É um modelo. E a gente vê muitas vezes professores, quando a gente dá formação, que também tem muita dificuldade no brincar, né? E isso a gente precisa se repertoriar também. E o que eu falo assim, até essas questões, até para criança pequena, a gente tem que gerar empatia com essa criança, até no atendimento. Eu falo assim, não adianta você ser o mais qualificado de conhecimento técnico se você não encantar aquela criança, porque senão ela não vai conseguir interagir com você. Né? Isso acho que é muito importante nesse processo, que a educação infantil, tudo se mistura também, né, doutora? Esse ser integral que a gente fala, né? E a questão, por exemplo, eu, por vir de letras, né, de formação também, então eu colocava poetando cheiros, poetando forma, poetando gosto. Então a gente trabalhava com o piquenique, trabalhava com os cheiros, as formas, né? Então, você tem muita possibilidade de explorar todas as percepções, as sensações. Hoje eu vejo no consultório que às vezes eu vou brincar com a meleca e a criança não quer pôr a mão naquilo. Tem medo, tem nojo de brincar com a meleca. Sim. Vai colocar a mão dentro daquele túnel que a gente tinha e pela percepção tátil, você dizia que objeto que era, ela tem medo de botar a mãozinha ali. E isso era uma coisa recorrente na educação infantil. Nós trabalhávamos com o objeto conhecido e depois você, só pelo tato, ele tentava nomear o objeto, tá? E com as crianças com dificuldades, a gente manuseava muito o objeto fora da caixa e deixava um fora da caixa e um igual dentro da caixa. E pedia para a criança colocar a mão e tentar nomear. Não consegue, às vezes, aí ela palpa com a outra mão que está do lado e ela nomeia, porque ela consegue pela área, né, sensorial. Então, nós temos que trabalhar muito mais isso, percepção, sensação, certo? E aí a gente vai dar os pré-requisitos a essa criança. Perfeito, doutora. Eu acho que isso é muito importante. Aí eu queria entrar no assunto que a gente está
quase acabando, que são esses laudos cada vez mais cedo, né? E não olhando toda essa questão que a gente está conversando aqui, né? Porque a gente está falando dessas questões, por exemplo, sensoriais, que a gente está vendo que tem crescido nas crianças. Mas a gente vê que as crianças estão cada vez mais cobertas, desde pequenas, com croques, meias, que não tem a sensação de pele, essa estimulação da educação infantil, né? Muitas vezes. E aí a gente vê que as crianças começam a desenvolver rejeições a texturas e outras questões, porque nunca foram expostas também, né? E aí a gente vê crianças com atrasos no desenvolvimento ou com déficit em algumas habilidades que acabam sendo já laudadas ou por TDAH ou por TEA, muitas vezes sem ver essa contextualização. Muitos profissionais, aquele movimento é uma estereotipia, mas não sabe se é um movimento que é de autorregulação, qual que é a diferença. Sim. Então, a gente vê que na educação infantil, por não ter tantos protocolos também, a gente vê várias questões de hipóteses diagnósticas que nem sempre é aquilo, né, doutora? Sim. Tem que ter um olhar com cuidado, né? Eu acho. Por isso que, conhecendo bem o desenvolvimento, né, da criança, o neurodesenvolvimento, o olhar clínico, a observação, isso tudo vai ajudar às vezes, a gente colocar para os pais, né, a necessidade de brincar e orientar que tipo de brincadeira ou que tipo de profissional poderia proporcionar para ele esse tipo de brincadeira. Mas muitas vezes o kit paz funciona, viu? Vai lá dentro peteca, vai lá dentro peão, vai lá dentro uma série de coisas. Até, por exemplo, uma réplica de bolinha de gude, certo? Que o quanto isso desenvolve o tônus. Então é isso, se você topar, a gente faz um kit paz. Vamos fazer, doutora. Vamos colocar que vão ficar aqui com esse kit paz. Vamos. Tem muitas coisas legais. E tem ainda por faixa etária, viu? Perfeito, Como a gente trabalha as questões das sensações, percepções, então, em diferentes linguagens, a gente pode fazer o kit paz, entendeu? E aí tê-los como colaborador e nos ajudar. Porque, por exemplo, na área da psicologia, tem vindo muita criança com 2, 3 anos. Eu atendo junto com os pais, né? Sim. Porque eu acho que eu tenho que trabalhar com os pais para poder entender o funcionamento daquela criança. Porque, gente, mandar uma criança com 2 anos para terapia, por favor, não, é muito cedo. Mas vamos ali, às vezes é uma questão familiar, de organização, para poder caminhar. Perfeito. E, doutora, eu acho que a gente tem que ter esse olhar porque as crianças estão cada vez com dificuldades maiores, cada vez mais cedo, né? Eu também tenho um paciente com 5 anos que toma fluoxetina já. Então, você vê como que essa rotina também sobrecarrega essas crianças. Imagina também nesse isolamento, todas essas questões desse neurodesenvolvimento, quantas crianças a gente vai ter que se preparar para recebê-las elas depois também, né? Tanto os educadores e profissionais também, né, doutora? E uma situação, por exemplo, às vezes tem crianças que eu encaminho para fazer uma ginástica olímpica, para fazer uma atividade que vá ajudar no desenvolvimento, ecoterapia, para não iniciar logo cedo, né, com medicação. Claro, que isso dentro de uma equipe multiprofissional, né? Então, por exemplo, o escoteiro, tem um rapaz do escoteiro que ele diz, pronto, já vem bomba que você está mandando. Crianças muito agitadas que não podem tomar o metilfenidato porque tem problemas de fígado, de rim, de coração, etc. e tal. E o médico assertivamente diz que
a gente tem que trabalhar com a terapia cognitiva comportamental, com outros tipos de recursos, porque aquela criança vai ter problema se tomar aquele medicamento, né? E aí, o que ajuda bastante? É o esporte. A ginástica olímpica ajuda muito, o escoteiro ajuda muito, porque tem regras, né? Tem planejamento, tem muitas coisas. O esporte, né? A luta, tem muitas possibilidades, né? Eu até vi assim, algumas pessoas falando que a natação também é um esporte muito interessante. Sim. Mas uma coisa que eu sempre falo, até como profissional de comportamento motor, você tem que ver também o esporte que sua criança goste, né? Porque eu tenho muitos pacientes que o pai quer pôr naquele esporte e muitas vezes a criança não tem nenhuma habilidade e em vez de ajudar, atrapalha. Eu tinha uma criança que também tinha um monte de dificuldade motora. O pai quis ajudar e colocou no judô. Coitadinho, ele só apanhava. Aí teve um problema motor e emocional. Né? Então a gente precisa... Por isso, a importância do diálogo entre os profissionais, né? O que é melhor para aquela criança. Né? Exatamente. Doutora, já estamos faltando 1 minuto já para a gente terminar. Nosso papo sempre foi muito rápido, passa muito rápido. Queria agradecer novamente. Foi excelente, acho que foi um aprendizado riquíssimo. Amanhã vamos ter mais uma parte 3, vamos falar de estimulação precoce, então vamos falar de várias variáveis nesse desenvolvimento, o que pode afetar, o que pode... Agora a gente vai dar algumas dicas também, acho que vai ser de grande importância. Mais uma vez, doutora, muito obrigado pela participação, obrigado a todo mundo que participou, foi excelente. Obrigada, Noboro. Eu acho que foi um bate-papo gostoso. Espero que os colegas também possam aí contribuir, aguçar alguma coisa para a gente discutir em outras lives, né? Com outros especialistas e trazendo que o que nós queremos é que a criança seja feliz, que ela aprenda, mas que seja feliz também, né? Perfeito. Bom? Acho que isso é uma das coisas mais importantes. E, pessoal, quem a gente não conseguiu ver direito as perguntas, eu vou tentar compilar hoje e amanhã responder durante a live junto com a doutora Rita, tá bom? Obrigado, uma boa noite a todos e estamos à disposição. Tchau, tchau, Rita. Boa noite, tchau, tudo de bom.